Nosso planeta, nossa casa. Júnior Achievement, empreendedorismo para transformar. Olá! Eu sou o Juninho e quero te fazer um convite. Vamos conversar um pouquinho sobre a saúde do nosso planeta? Vamos combinar o seguinte. 1. Leia a cartilha com bastante atenção. 2. Verifique o sentido das palavras em laranja consultando o glossário na página 34. 3. Responda as perguntas do Quem é que sabe? Para repassar todo o conteúdo. 4. Passe adiante esta cartilha. Assim, mais pessoas poderão nos ajudar a salvar o planeta. Bem, então vamos conversar sobre os problemas que o meio ambiente vem enfrentando. É o seguinte. Nos últimos tempos, os assuntos relacionados com o meio ambiente vêm sendo discutidos de maneira muito mais frequente nas TVs, rádios, revistas e jornais. E sobre o que tratam essas notícias? Falam dos atuais problemas ecológicos do planeta, aquecimento global, poluição do ar, do solo, de rios e mares, sinais da crise ambiental que atravessamos hoje. E o que esses problemas causam? Quais as consequências desses fatos? A extinção de plantas e animais, a escassez de água e de alimentos, as alterações climáticas, mais doenças causadas pela poluição, os desequilíbrios ambientais. Todos os dias, mais e mais relatos nos informam que a situação da Terra não anda lá muito boa. Mas, se a saúde do planeta não anda muito boa, e se é nele que nós vivemos, brincamos, construímos nossas casas, escolas e empresas, é preciso fazer alguma coisa, certo? Certo. E, se somos nós, da espécie humana, Homo sapiens sapiens, que estamos causando danos ao planeta que nos acolhe e às demais espécies vegetais e animais, esse é um aspecto negativo. O lado positivo é que podemos, e devemos, fazer algo a respeito. Vamos, juntos, descobrir um pouco mais sobre esse assunto e conhecer um pouco mais dessas questões? Pois bem. Agora mesmo, chamei você de Homo sapiens sapiens, que, em latim, quer dizer homem sábio, racional. Portanto, se é a capacidade privilegiada de raciocínio e linguagem que nos caracteriza em nossa denominação biológica, será preciso contar com essa inteligência para buscar compreender as causas e consequências da atual situação e avaliar como podemos agir para melhorar e mesmo reverter o quadro de degradação ambiental. Afinal, o que estamos fazendo de errado? Como podemos minimizar o impacto de nossas ações e de nosso estilo de vida sobre o meio ambiente? Por que esse tema é importante e por que todos devem colaborar nessa causa? Um pouquinho de história para recuperar o início de tudo. Há muito tempo, como você sabe, nas sociedades primitivas, as atividades realizadas pelo homem para garantir sua sobrevivência, como a caça, a coleta e a pesca, não causavam impactos significativos sobre o meio ambiente, pois a população era pequena e dispersa pelo planeta. Além disso, essas pessoas usavam menos recursos para sobreviver. Então, havia menos poluição, menos lixo e mais florestas e espaços naturais ainda intocados, para pessoas, animais e vegetais conseguirem sobreviver sem grandes impactos. A partir da segunda metade do século XVIII, porém, com a evolução da economia, esse cenário começa a mudar. Inicia-se, na Inglaterra, a chamada Revolução Industrial, ou seja, a substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana por outras fontes de energia, como carvão, petróleo, energia hidrelétrica e termoelétrica, e do modo de produção doméstico pela produção em fábricas, em grandes quantidades. Esse processo acelerado de progresso econômico e acumulação de capital foi acompanhado também por uma notável evolução tecnológica. Assim, ao mesmo tempo em que as cidades floresciam, a população humana multiplicava-se, as indústrias e novos mercados consumidores formavam-se, e aumentava, também, o impacto, na forma de poluição, sobre o ambiente natural. Tocamos agora em um assunto fundamental para a compreensão de todo esse cenário, o consumo. Quando falamos em consumo, estamos falando de oferta e aquisição de bens e serviços, motivados por nossas necessidades e desejos. É claro que precisamos consumir para nos manter vivos, é preciso satisfazer algumas necessidades básicas para a nossa sobrevivência. Mas existe hoje algo que podemos chamar de uma febre de consumo, quando as pessoas passam a utilizar bens e serviços de modo exagerado, consumindo muito além do necessário, desperdiçando e gastando mais recursos naturais do que seria o razoável. Durante esse período, o da Revolução Industrial,
também se intensificou aquilo que chamamos hoje de aquecimento global. Para entender as razões do aquecimento nas temperaturas médias da Terra, vamos primeiro buscar entender o efeito estufa. Efeito estufa é um fenômeno natural que regula a temperatura do planeta pelo acúmulo de gases na atmosfera, principalmente o dióxido de carbono, a CO2, o metano, a CH4, e o vapor d'água. Esses gases formam uma camada que aprisiona parte do calor do Sol que entra por essa camada mas não sai, não se dissipa pelo espaço. Caso esse fenômeno não existisse, o planeta seria muito frio, com temperaturas médias abaixo dos 17 graus Celsius negativos. Porém, com a Revolução Industrial, era preciso ter mais energia para movimentar fábricas, máquinas, trens e navios, e passamos a usar mais e mais o carvão mineral, o petróleo e o gás natural para gerar essa energia. Isso significou mais e mais dióxido de carbono sendo liberado para a atmosfera, também com a derrubada e queima de florestas. Com o aumento da liberação de dióxido de carbono, metano e outros gases, ocorreu a intensificação do efeito estufa, com o desequilíbrio do clima. Para reverter os efeitos do aquecimento global, é preciso reduzir a quantidade de dióxido de carbono e de outros gases lançados na atmosfera diariamente. Isso porque, com a elevação das temperaturas médias em todo o mundo, as consequências são muitas: degelo das calotas polares, aumento do nível médio do mar, alagamento de grandes áreas costeiras, furacões e tempestades mais intensas e mais frequentes, enchentes, secas e a desertificação de algumas regiões. Além disso, o clima todo se altera, e muitas espécies animais e vegetais tendem a desaparecer ao não conseguirem se adaptar às mudanças. Assim, o efeito estufa, da forma como se apresenta atualmente, é um exemplo de nossa interferência sobre o meio ambiente, de um problema que estamos causando a nós mesmos. Mas é claro que não precisamos viver destruindo o que está ao redor, é preciso buscar maneiras de ter desenvolvimento com responsabilidade, respeitando o meio ambiente, buscando o desenvolvimento sustentável de nossa civilização. Para entender um pouco mais essa ideia, vamos falar agora de cowboys e astronautas. Cowboys e astronautas. Que história é essa? Somos, hoje, 7 bilhões de pessoas dividindo espaço e convivendo num planeta globalizado, que mostra sinais de desgaste e colapso. É preciso, então, repensar a maneira como organizamos nossas vidas, nosso trabalho, nosso lazer, buscando uma harmonia entre nosso bem-estar e a preservação da natureza. Vamos, agora, comentar a ideia de um economista chamado Kenneth Boulding, que falou da economia do cowboy e da economia da espaçonave. Economia do cowboy, para Boulding, houve um tempo em que as pessoas imaginaram que podiam comportar-se como um cowboy isolado num vasto território à sua disposição. Assim, esse cowboy poderia usar os recursos naturais e dispor seus resíduos quase infinitamente, pois sempre haveria mais recursos e maneiras de jogar o lixo fora sem que isso o afetasse, nem aos seus companheiros ou descendentes, a filhos, netos, bisnetos, com tanto espaço de sobra. Dessa forma, ele viveria pensando apenas em si, sem se preocupar com o futuro, com o ambiente natural, nem com as outras pessoas ou demais formas de vida. Mas essa é uma visão ultrapassada. Sabemos hoje que a natureza não tem condições de suportar esse tipo de comportamento. É preciso compartilhar espaço e recursos e tratar bem o planeta, a nossa casa. Economia da espaçonave, Boulding propôs, então, que o mais adequado à nossa realidade seria pensar numa economia da espaçonave, imaginando-nos como astronautas numa nave espacial, com recursos limitados e limitada capacidade de absorção de resíduos, fossem eles resíduos sólidos, líquidos ou gasosos. Numa espaçonave, um sistema fechado, o uso de recursos deve ser controlado, bem como a emissão de resíduos, como lixo, para que a sobrevivência dos tripulantes não seja ameaçada. E o que é nosso planeta senão uma imensa espaçonave girando no universo? Falamos em cowboys e astronautas para melhor explicar a diferença entre duas maneiras de agir, de pensar e de se relacionar com o planeta Terra, para tornar mais evidente a diferença entre dois comportamentos. Mas estes personagens podem ser alterados. Pescadores, seringueiros, vaqueiros, mineradores, qualquer um pode assumir um comportamento mais adequado, em casa, no trabalho, na escola, compreendendo que o planeta Terra deve ser cuidado e preservado como a única casa que temos. Pensando dessa forma, nos damos conta de que somos 7 bilhões de astronautas neste espaço comum, neste belo, generoso, mas também limitado planeta, a Terra, que nos acolhe e garante a vida. Bem, agora você pode estar se perguntando, e o que posso fazer? Ah, muitas coisas. Principalmente porque é possível respeitar o meio ambiente,
Se cada um resolver colaborar um pouco, muito poderá ser feito, economizando água e energia, escolhendo produtos mais adequados e que agridam menos a natureza, protegendo e preservando o que estiver ao seu alcance. Agora mesmo, se você olhar em volta, poderá ver móveis, paredes, utensílios, irá ver também que tudo o que nos cerca tem sua origem na natureza. Aquilo que utilizamos nas nossas casas, carros, construções, objetos, alimentos, itens de higiene, enfim, tudo o que nos cerca é feito de matérias-primas retiradas do meio ambiente. Por exemplo, no vidro, temos areia e calcário, a conchas, no plástico, temos o petróleo, no alumínio, temos a bauxita, nos móveis e no papel em que escrevemos, temos a madeira, árvores, nos alimentos, temos as frutas e verduras que foram cultivadas e utilizaram a água, o sol e os nutrientes da terra. São elementos que um dia já fizeram parte de alguma paisagem natural, já tiveram vida, já fizeram parte de um ecossistema. Este é o primeiro ponto, e é preciso usar os recursos com economia, com inteligência, sem desperdiçar, e, de preferência, utilizando recursos naturais renováveis, isto é, que possam ser repostos pelos ciclos da natureza. Além disso, é possível buscar fontes de energia renováveis, como o sol e o vento, a energia solar e a energia eólica, e diminuir ou mesmo eliminar a poluição nos processos de produção. Vamos ver alguns exemplos? Alumínio em bauxita. Alimentos em água, sol, nutrientes. Vidro em areia, calcário. Plástico em petróleo. Móveis e papel em madeira. Uma receita de bolo. Quando sua mãe ou avó prepara um bolo, no processo de produção de um bolo, ela utiliza algumas matérias-primas. Usa também a energia de seus braços para misturar tudo, talvez energia elétrica para a batedeira e gás para assar a massa. Veja só, vamos usar um exemplo bem simples para entender a ideia. Se a cozinheira desperdiçar suas matérias-primas, ou seja, os ingredientes da receita, irá gerar mais lixo a resíduos, que poderá voltar ao ambiente na forma de poluição. Além disso, irá encarecer o custo do produto final, ou bolo. Ela também pode usar a energia e a água para lavar a louça, mas sem abusar, para não faltar no dia de amanhã. Continuando. Há uma regra básica que podemos utilizar sempre, a regra dos 3 R's. Reduzir, reutilizar, reciclar. Reduzir a quantidade de recursos e energia que estamos utilizando. Reutilizar os recursos, sempre que possível. Reciclar o que já não serve mais, dando um novo uso para o material. A essa altura, você pode estar se perguntando: por quê? Por que eu devo me preocupar tanto com o meio ambiente? Primeiro, porque estamos todos no mesmo barco, ou na mesma espaçonave, a Terra. O único planeta capaz de nos garantir condições de vida em todo o sistema solar. É o único planeta que temos, e é ele que permite a nossa vida e a das demais espécies vegetais e animais. Já não parece um bom motivo? Nosso planeta é a nossa casa, nossa espaçonave comum. Depois, porque é a biodiversidade que mantém a vida na Terra. Ou seja, é a existência de diferentes formas de vida, de diferentes espécies de seres vivos, animais e vegetais, que garante que o planeta consiga recuperar e manter seus ciclos naturais. É isso que mantém a natureza em equilíbrio. Assim, quanto mais conseguirmos preservar, melhor para nós, melhor para todos. Em outras palavras, nós, da espécie humana, como parte da natureza, também precisamos do planeta em equilíbrio e harmonia. Entendeu por que é preciso usar, compartilhar, manter e preservar as condições de vida das diferentes espécies de seres vivos, ou seja, a natureza? Porque, agindo assim, vamos garantir a nossa sobrevivência e a dos futuros astronautas deste belo planeta. Bem, se você entendeu e quer participar desse movimento para ajudar a manter nosso planeta mais saudável, há muitas coisas que podem ser feitas por você, por cada um. Além de preservar o meio ambiente, podemos também pensar em como conviver melhor com as demais pessoas, para uma sociedade mais justa e harmoniosa. Afinal, independente de nossa origem ou do lugar do planeta onde moramos, cada um de nós precisa de condições mínimas para sobreviver, como água, comida, proteção, entre outras necessidades. A pobreza, a violência, a exclusão, a intolerância, a falta de melhores condições de moradia e de alimentação, são situações que devem ser modificadas, para um mundo melhor para todos.
Mesmo que estes problemas pareçam complicados demais para uma pessoa só resolver, se cada um fizer um pouco, o que estiver ao seu alcance, já teremos grandes mudanças. Ajudar o outro, dentro de nossas possibilidades, é sempre uma atitude positiva. Confira algumas dicas. São sugestões fáceis que podem ser adotadas no nosso dia a dia. Leia, divulgue, comente com os amigos, com seus pais, quanto mais gente participar, melhor. Organize ações em seu prédio, no condomínio, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Troque ideias, informe-se, busque sempre saber mais sobre como ajudar a preservar a natureza. Antes de ler as sugestões, lembre-se, em tudo é uma questão de respeito e de consciência de nossas atitudes e da consequência de nossas ações. Da mesma forma como respeitamos parentes, vizinhos e amigos, respeitar o ambiente natural é um dever de todo cidadão. Então, mãos à obra. Por relações humanas mais positivas. Respeitar as diferentes características e opções das pessoas. Evitar o preconceito e qualquer tipo de intolerância. Tratar bem seus colegas, amigos e professores, em gentileza gera gentileza. Respeitar os idosos e beneficiar-se da experiência de vida dos mais velhos. Respeitar as pessoas portadoras de necessidades especiais e colaborar com elas. Doar aquilo de que não necessita mais. Ajudar o outro, sempre que possível. Para economizar e proteger as fontes de água. Fechar a torneira enquanto escova os dentes. Proteger mananciais e nascentes e não jogar lixo em rios e riachos. Regular torneiras pingando. Uma torneira com vazamento pode desperdiçar até 50 litros de água por dia. Ao limpar as calçadas, usar a vassoura, não a mangueira. Não desperdiçar água durante o banho, evitando permanecer muito tempo com o chuveiro ligado. Regular o volume da máquina de lavar roupas para a necessidade de cada família. Ao utilizar a máquina de lavar louças, só ligar o aparelho com a capacidade completa. Escolher detergentes e sabões biodegradáveis. Não jogar óleo de cozinha usado na pia ou na privada. Coloque esse óleo em uma garrafa plástica e informe-se com sua prefeitura ou serviço de limpeza pública como dar a correta destinação ao produto. Reutilizar a água da lavagem de frutas e verduras para regar plantas, por exemplo. Para economizar energia. Quando não estiverem em uso, desligar os aparelhos elétricos de sua casa. Não abrir a porta da geladeira sem necessidade. Apagar a luz ao sair de ambientes. Regular o chuveiro elétrico na temperatura adequada, usando o modo verão sempre que possível. Escolher iluminação e ventilação naturais, abrir janelas e cortinas e desligar a luz e o ar-condicionado. Dar prioridade ao uso de lâmpadas fluorescentes compactas, a mais eficientes no consumo de energia, em vez das incandescentes. Porém, é fundamental dar a correta destinação a essas lâmpadas após o uso, encaminhando-as aos próprios fabricantes ou aos fornecedores, para que sejam recicladas adequadamente, pois possuem material tóxico e não devem ser depositadas no lixo comum, quebradas ou descartadas em qualquer lugar. Evitar o uso do ar-condicionado na capacidade máxima e, quando estiver ligado, fechar portas e janelas, para manter a temperatura desejada. Para se locomover, dar prioridade ao transporte público, ao ônibus, trem, metrô. Quando o carro for necessário, dar carona para colegas e amigos, organizar grupos. Isso significa menos veículos nas ruas, melhor trânsito e menos poluição do ar. Para comprar com consciência. Dar prioridade a alimentos orgânicos e a produtos ambientalmente corretos, sempre que existirem estas opções. Ler rótulos e buscar informações sobre os produtos e as empresas, checando se estas investem em ações ambientais e no bem-estar social. Sempre que possível, utilizar embalagens do tipo refil, reutilizáveis e retornáveis, ao invés das descartáveis. Ao comprar móveis e produtos que utilizem madeira, verificar se a empresa fornecedora tem o selo FSC, a Conselho Brasileiro de Manejo Florestal, FSC Brasil, que garante a origem da matéria-prima. Evitar compras desnecessárias. Para gerar menos lixo. Separar o lixo reciclável do orgânico, apoiar a coleta seletiva se ela existir em sua cidade ou informar-se sobre para onde encaminhar o material reciclável, a vidro, papel, alumínio, embalagens PET, plásticos, etc. Verificar a possibilidade de reutilizar o lixo orgânico em atividades de compostagem, para produzir adubo em sua casa, escola ou comunidade. Sempre que possível, utilizar os dois lados da folha na impressão e regular a impressora para o modo econômico.
Evitar produtos com muita embalagem e o desperdício de todo tipo. Usar sacolas e bolsas de tecido para carregar as compras, evitando as sacolas plásticas descartáveis. Não confunda, em lixo e resíduo não são a mesma coisa. Resíduo é a sobra ou resto de qualquer processo realizado pelo ser humano que não possui mais finalidade para a pessoa que o utilizou, mas que pode ser reciclado ou reutilizado por outro indivíduo ou empresa. Lixo, entretanto, é a sobra ou o resto que não pode ser aproveitado de nenhuma maneira. Se parar para pensar, perceberá que há poucos materiais que podem ser considerados realmente como lixo. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.